É isso, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a fazer uma pequena introdução aqui do tema de hoje e a gente começa a conversar. Vejam, hoje eu vou tratar do tema procedimento comum e a sua relação com os procedimentos especiais. É um tema que me interessa bastante, é um tema que eu reputo muito importante e ele foi desenvolvido nesse livro que por uma nova teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos às técnicas, o livro que eu publiquei em 2018, juntamente com Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, é um livro que a gente escreveu durante 1 ano e meio, quase 2 anos, entre 2016 e 2018. Foi fruto de muita reflexão nossa. E o nosso ponto de partida para poder escrever esse livro foi o seguinte: de que maneira o Código de 2015, o CPC de 2015, alterou o modo como a gente compreende a relação entre procedimento comum e procedimentos especiais, que é um tema clássico, um tema tradicionalíssimo, um tema velhíssimo, mas que tinha sido abandonado um pouco nos últimos anos. Então eu quero primeiro apresentar um pouco da história do problema, depois a gente entra na aula propriamente dita. Repare bem, é inegável que o tema, o principal tema dos anos 80 e início dos anos 90 aqui no Brasil se chamava tutela jurisdicional diferenciada. Tutela jurisdicional diferenciada. Eu diria que foi o grande tema no Brasil, dos estudos aqui no Brasil, durante toda a década de 80 e o início dos anos 90. Esse tema ele se desenvolveu muito aqui no Brasil, muito por conta da influência de estudos italianos sobre o assunto, sobretudo do pensamento de Proto-Pisani, desenvolvido nos anos 70, evidentemente observando a Itália. E aí, como a doutrina brasileira é muito influenciada pela doutrina italiana, sobretudo a doutrina brasileira dos anos 80, era natural que esse pensamento de Proto-Pisani chegasse aqui. E Proto-Pisani, quando desenvolveu essa ideia de tutela diferenciada, esse termo tutela diferenciada, se via para designar aquilo que fosse tutela jurisdicional que fugisse do padrão, que se diferenciasse, fugisse do padrão ordinário, do padrão comum. Então, as técnicas processuais que escapassem do modelo comum, do modelo geral, do modelo ordinário, se poderia encaixar dentro da rubrica tutela diferenciada. Então, o movimento da tutela diferenciada era um movimento para poder se contrapor ao procedimento comum, ao procedimento básico, ao procedimento padrão, sob o pretexto de que o procedimento padrão era um procedimento inflexível, era um procedimento que não se ajustava a uma infinidade de situações concretas, era, portanto, um procedimento que não era efetivo, um procedimento ruim. O procedimento comum ele era visto como algo ruim. Era preciso criar procedimentos especiais, procedimentos diferenciados, para dar um tratamento melhor às situações que iam para o judiciário. Por quê? Porque o procedimento comum era um brutamontes, um procedimento muito lento, muito cheio de formalidades, muito inflexível, sem nenhuma graça, sem nenhum glamour. O procedimento comum dos anos 80, sobretudo aqui no Brasil, ele foi amaldiçoado, virou um procedimento maldito. A minha geração de processualistas, que é uma geração do final dos anos 90, ela foi educada para isso. Eu fui educado para considerar o procedimento comum uma coisa ruim. Não é por acaso, e aqui eu faço uma inconfidência biográfica, a primeira vez que eu fui chamado para dar aula fora de Salvador, num curso de especialização, foi sobre procedimentos especiais. Lá em Vitória, na FDV, convite de meus amigos Marcelo Abelha e Flávio Chen Jorge, então coordenadores da especialização da FDV em 2001. Logo depois eu fui dar aula na Paraíba, na Unip, convidado por meu amigo Delosmar Mendonça,
eu era muito novo e depois fui para Recife também, na especialização de Pernambuco, coordenada por Sérgio Torres, quando eu conheci Leonardo Cunha. Enfim, esse início da minha vida profissional como professor fora de Salvador, todo mundo me chamava para dar aula sobre procedimentos especiais, porque era o tema assim, falar procedimentos especiais, falar sobre tutela diferenciada, falar sobre um procedimento mais ajustado, mais efetivo, mais adequado ao caso, isso que era bom. Tanto que logo nesse início dos anos 2000, eu coordenei um livro, junto com Cristiano Chaves, aqui da Bahia, um livro que até hoje eu tenho muito orgulho desse livro, um livro raro, publicado pela Saraiva, chamado Manual dos Procedimentos Especiais na Legislação Extravagante, publicado pela Saraiva em 2003. Que a ideia era compilar todos os procedimentos especiais da legislação extravagante fora do CPC, que era uma coisa que não existia. Os livros de procedimentos especiais que havia à época eram livros que se dedicavam aos procedimentos especiais do Código. Então eu percebi que faltava um livro que cuidasse dos procedimentos especiais fora do Código. E a gente fez um Manual dos Procedimentos Especiais da Legislação Extravagante. Tinha 40 capítulos esse livro. E por que essa vontade? Porque isso sim era o grande assunto. Procedimentos especiais era o grande assunto. Porque sair do procedimento ordinário era a saída. Era o modo como a gente iria resolver os problemas. E é interessante, Ovídio, por exemplo, Ovídio Batista, ele era um grande crítico ao procedimento ordinário. Ele era crítico à chamada ordinarização do processo no Brasil, quer dizer, a transformação do processo brasileiro num processo ordinário, que é um processo inflexível, um processo que não dava efetividade, um processo inadequado às características do direito material. Enfim, todas as críticas possíveis eram feitas ao procedimento ordinário. Inclusive, o adjetivo ordinário, que é um adjetivo utilizado pelo Código de 73 para designar esse procedimento comum, procedimento padrão, passou a ser considerado não ordinário como básico, como comum, ordinário como ruim. Quer dizer, ordinário na terminologia baiana de ordinário, né? Como você diz assim, isso é ordinário, significa que isso é ruim. Então o procedimento ordinário é um procedimento, nesse sentido do adjetivo ordinário, um procedimento ruim. É interessante, e aqui eu faço uma homenagem a um dos meus mestres, falecido há 11 anos e meio, que é o professor Calmon de Passos, que neste livro que eu comentei, que eu coordenei que publicou em 2003 pela Saraiva, Calmon tem um capítulo dedicado a refletir sobre os procedimentos especiais como um todo, uma teoria dos procedimentos especiais. E nesse capítulo de 2003, Calmon, ele na contramão do que se fazia, ele elogiava o procedimento comum, dizendo que o procedimento comum do Código de 73, veja que nós estamos em 2003, o procedimento comum do Código de 73 era um procedimento bom, com uma série de características que não justificavam a crítica que era feita a ele. Interessante que eu li isso naquela época e achava que Calmon estava equivocado. Mas aquilo foi na minha mente. Por que estava equivocado? Porque aquilo conspirava contra o espírito do tempo ao qual eu estava submetido, que era o espírito de criticar o procedimento comum, o procedimento ordinário. Calmon estava certo. Essa é a verdade. E o tempo mostrou isso. Esse livro e essas ideias que eu vou explicar para vocês em um certo sentido, uma forma de homenageá-lo. Homenagear uma percepção que ele teve lá atrás e que se não só estava certa lá atrás, como acabou sendo uma percepção profética. Porque com o Código de 2015, aí essa percepção de que o procedimento comum brasileiro era bom, não podia ser alvo dessas críticas todas, se confirmou. Então, feita essa história, estabelecida a história, vamos definir aqui, para poder facilitar a nossa conversa, o que é procedimento comum e o que é procedimento especial. O que é procedimento comum e o que é procedimento especial. Vejam, procedimento comum, ele pode ser compreendido de duas maneiras. Há duas maneiras. Você pode entender que procedimento comum é todo procedimento que serve a uma generalidade de situações litigiosas. Ou seja, por meio do procedimento comum, eu posso veicular diversas situações litigiosas. Ele é comum a diversas situações, por isso que ele é comum. Ele serve a diversas
diversas situações. Então ele serve à cobrança, ele serve à nulidade, a uma ação de cobrança, uma ação de nulidade, uma ação de revisão, a uma ação de família, a uma ação indenizatória. Então ele serve a diversos propósitos. Então nesse sentido o procedimento é comum. Um outro sentido de você considerar o procedimento comum é você chamar de procedimento comum aquele procedimento básico, o procedimento padrão, o procedimento modelo, o procedimento que serve como padrão para o encaminhar das causas na justiça de um determinado país. Então o procedimento comum tem essas duas acepções. Já procedimento especial também tem duas acepções. Você pode entender procedimento especial como aquele criado para atender uma determinada situação. Ele é especial porque foi criado para atender uma determinada situação, um determinado problema. Por isso que se fala ação de alimentos. Ação de alimentos é um procedimento especial criado para os alimentos. Ação de improbidade administrativa é um procedimento especial criado para ações relacionadas à improbidade administrativa. A ação possessória é um procedimento especial para ações possessórias. Veja que o termo procedimento especial ele é pensado nessa acepção para se referir aos procedimentos criados para atender uma situação específica. Só que uma outra forma de você compreender procedimento especial é você entender que é procedimento especial todo aquele que for diferente do procedimento comum. Aí é uma acepção mais simples de se compreender procedimento especial. Todo aquele que for distinto do procedimento comum é um procedimento especial. Por isso que o mandado de segurança é um procedimento especial, porque ele é diferente do procedimento comum. Mas ele não é criado para uma situação específica. Veja que o mandado de segurança pode veicular diversos tipos de situação. Então, ele é um procedimento especial não porque foi criado para uma situação específica. Ele é um procedimento especial porque foge do procedimento comum. Veja como é uma coisa interessante esse jogo de palavras, né? O procedimento da ação civil pública. O procedimento da ação civil pública, ele é um procedimento que é especial porque ele é diferente do procedimento comum, mas ele é comum dentro da tutela coletiva. No âmbito da tutela coletiva, o procedimento da ação civil pública ele é comum porque ele serve a uma generalidade de problemas coletivos. O da improbidade administrativa seria um procedimento especial coletivo, porque é um procedimento especial para uma determinada situação coletiva. O da ação civil pública, dentro da tutela coletiva, ele é um procedimento comum. Mas em relação ao procedimento comum do CPC, ele é um procedimento especial, porque ele é diferente. Então perceba que os conceitos de procedimento comum e procedimento especial são conceitos relacionais. Vão variar de acordo com o modo, aquilo com o que você está comparando. Para a aula de agora, procedimento especial será todo procedimento diferente do comum. Sempre que eu falar aqui em procedimento especial, eu estou me referindo a um procedimento que é diferente do procedimento comum. Pois bem, qual é o ponto da aula de hoje? O ponto é o seguinte, meus caros. Quais as características do procedimento comum hoje no Brasil? E, tendo em vista essas características, é possível permanecer com a crítica que sempre existiu ao procedimento comum? Ou seja, o procedimento comum brasileiro, ele pode ser sujeito das mesmas críticas que sempre se fizeram aos procedimentos comuns de um modo geral? A minha impressão é que não. A minha impressão é de que o procedimento comum brasileiro, sobretudo depois do Código de 2015, ele reúne uma série de características, uma série que eu vou listar aqui para vocês, que tornam este procedimento um procedimento flexível, um procedimento, portanto, adaptável, um procedimento cheio de nuances, cheio de técnicas, que fica difícil imaginar uma situação em que um procedimento especial
ele é melhor do que o procedimento comum no Brasil. Você vai poder até encontrar, é possível que haja um outro caso em que um procedimento especial seja melhor do que um procedimento comum no Brasil. Mas o nosso procedimento comum, ele é tão poderoso tecnicamente, ele é tão flexível, ele é tão adaptável, que a gente pode, num jogo de palavras, dizer que o nosso procedimento comum é um procedimento incomum. Incomum no sentido de ser um procedimento comum, muito incomum, porque ele é muito cheio de possibilidades, de adaptações, de flexibilidade. Ele tem muitas potencialidades. Pois bem, vamos a algumas características do procedimento comum do Brasil, né? Pós Código de 2015. Primeiro, o procedimento comum no Brasil admite tutela provisória. Ou seja, pelo procedimento comum, eu posso obter tutela judicional fundada em cognição sumária. Tutela provisória, como todos sabem. Tutela provisória cautelar ou tutela provisória satisfativa. Tutela provisória fundada em urgência, portanto em situações de perigo, e tutela provisória fundada em situações de evidência, portanto em situações em que o lastro probatório é muito convincente. Isso tudo dentro do procedimento comum, ou seja, o nosso procedimento comum ele tem a possibilidade de tutela provisória satisfativa ou cautelar, de evidência ou de urgência, genericamente. Aquilo que antes, lá nos anos 70 e nos anos 80, era um atributo de alguns procedimentos especiais tinham tutela provisória. Ação possessória, mandado de segurança, ação de alimentos, a própria ação civil pública. Eram procedimentos especiais criados naquela época que tinham tutela provisória. Isso era uma excepcionalidade. Ter tutela provisória era uma marca de procedimentos especiais. Desde 94, final de 94, o procedimento comum brasileiro, já no Código 73, passou a ter tutela provisória. O Código de 2015 generalizou ao extremo, porque ele previu tutela provisória cautelar e satisfativa dentro do procedimento comum, tutela de urgência, como antes já se admitia, e ampliou as hipóteses de tutela de evidência. Então aquilo que antes era um apanágio de procedimentos especiais passou a ser uma característica comum. Quer dizer, aquilo que era uma coisa diferenciada na linha do que Proto-Bizante falava, passou a ser uma coisa banal, passou a ser uma coisa comum. O nosso procedimento comum permite qualquer tutela provisória. Isso é, até para o estrangeiro, uma coisa muito impressionante. Isso é uma característica muito impressionante do direito brasileiro, que a gente não pode ignorar. Segunda característica que marca o nosso procedimento comum. O procedimento comum brasileiro, ele tem uma série de dispositivos que conferem ampla margem de adequação do procedimento pelo juiz. Ou seja, há dispositivos expressos do CPC aplicáveis ao procedimento comum que conferem ao juiz o poder de fazer adequações do procedimento comum. Só para lembrar, artigo 7º, que fala que o juiz tem o dever de zelar pelo efetivo contraditório. Zelar pela igualdade e pelo efetivo contraditório. Dever esse do artigo 7º que permite que o juiz faça ajustes no processo para fazer essa adequação. Adequação que garanta o contraditório e a igualdade. Artigo 297, que é um artigo sobre tutela provisória, portanto, dentro do procedimento comum, que permite que o juiz se valha de qualquer medida para executar a tutela provisória. Ou seja, a execução da tutela provisória, que está dentro do procedimento comum, pode se dar por qualquer medida, medidas atípicas. Terceiro, o artigo 300, que também tutela provisória, permite a concessão de qualquer medida cautelar. Portanto, as cautelares também podem ser dadas atipicamente, dentro do procedimento comum. Sempre que o Código prevê atipicidades, sempre, ele está abrindo o procedimento. Porque se o Código permite medidas atípicas, medidas atípicas de adequação para zelar pelo contraditório, de execução de tutela provisória, de concessão de medidas cautelares, como as três que eu mencionei, ele está permitindo que o sistema se abra, que o procedimento se ajuste. Essa é a grande vantagem da atipicidade. Na aula passada eu falei sobre cooperação judiciária e falei da atipicidade da cooperação judiciária. É uma outra flexibilidade do procedimento comum.
Também falei na aula passada sobre a atipicidade dos meios de solução de conflito, dos meios consensuais. Artigo 3º. Então vejam, nós temos uma constelação de cláusulas de atipicidade. É uma constelação de cláusulas de atipicidade. É artigo 3º, artigo 7º, 297, 369. Essa constelação de cláusulas de atipicidade a constelação permite que o juiz possa fazer ajustes do procedimento caso a caso. E se o juiz pode fazer ajustes do procedimento caso a caso, você, com isso, torna o procedimento adaptável, maleável, flexível, portanto, ajustável a peculiaridades de situações concretas. Ou seja, é como se o procedimento pudesse ser construído caso a caso, adaptado caso a caso. Quer dizer, nada pode ser mais adequado do que isso. Terceira característica. Além dessas cláusulas de atipicidade, o procedimento comum tem uma série de regras específicas de adaptação. Regras específicas de adaptação. Aí não são cláusulas abertas, são regras específicas, recheado delas, que vão permitindo que o procedimento vá se adaptando a determinadas peculiaridades. Por exemplo, intimação do Ministério Público, está lá dito, se a causa envolver interesse público, intima o Ministério Público, se envolver incapaz, intima o Ministério Público. Ora, ele vai criando roteiros de variação. Então, se essa causa aqui, se não tiver incapaz envolvido, nem for do interesse público, ela vai caminhar de um jeito. Se tiver incapaz de interesse público, aí vai para outro jeito, porque o Ministério Público vai ter que intervir. Isso é um ajuste, é uma regra específica. Você tem as regras sobre o usucapião. Se você entra com ação de usucapião pelo procedimento comum, usucapião de imóvel, o próprio código diz que é procedimento comum, mas é um procedimento comum com ajustes. Vai ter que ter citação por edital, vai ter que citar os confinantes. Essas exigências são exigências específicas para o procedimento comum relativo ao usucapião de imóvel. Ou seja, o próprio procedimento comum, ele reconhece, o próprio legislador, ao instituir o procedimento comum, ele reconhece a necessidade de fazer ajustes pontuais. E há vários ajustes desses. Eu dei 2 exemplos aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, mas há vários. Sempre que você perceber, tem uma regrinha aqui que muda um pouquinho o processo. Essa regra que muda um pouquinho o procedimento comum é uma regra de adaptação, é uma regra de ajuste. É uma regra que vai tornando o procedimento com mais swing, como eu gosto de dizer, um procedimento mais swingado. Não tem quadril duro. Quarta consideração. Quarto ponto. O quarto ponto é o seguinte, é um ponto percebido por Paulo Mendes, professor do IDP, aí em Brasília, que é correto. Paulo, no trabalho dele sobre segurança jurídica, que é um trabalho digno de nota, se chama Segurança Jurídica e Processo, publicado pela RT, foi a tese de doutorado dele, eu participei da banca, e é um belíssimo trabalho, já falei isso em alguns lugares, é um trabalho muito importante, porque, veja, é um trabalho que defende, ou que prega a necessidade de se pensar segurança jurídica, não pela rigidez, como a gente sempre pensou, segurança jurídica como uma coisa rígida, imutável. Quer dizer, o seguro é o que não muda, aquilo que não muda é seguro. Ele vai para outra linha, ele fala assim, olha, nós temos que pensar para um processo do século XXI, para um mundo complexo, em que as coisas são complexas, uma segurança jurídica na mudança, ou seja, na flexibilidade. Quer dizer, é preciso pensar um meio de tornar o processo flexível e seguro, exatamente na linha que eu estou dizendo. E aí, Paulo defende o seguinte, que o nosso procedimento comum é um procedimento que tem 4 circuitos. Olha a expressão, 4 circuitos. O que são 4 circuitos? É um procedimento comum com 4 modos de apresentação. Se você pensar o procedimento como um trilho, o procedimento é um trilho, é um caminho, ele, em vez de falar caminho, ele falou circuito, para pensar em um circuito de corrida. Ele diz, o nosso procedimento comum, ele não tem só um circuito, ele não tem só um caminho, ele não tem só um trilho. Ele tem pelo menos 4 trilhos. Pelo menos 4 trilhos. Olha o que Paulo diz. Procedimento comum, trilho 1, o circuito 1, é um procedimento comum clássico, né? O nosso, petição inicial, contestação, instrução e julgamento. Tudo tem que fazer, petição inicial, contestação, instrução e julgamento. Está lá organizado no código. Circuito completo, circuito cheio do procedimento comum no Brasil. Só que o procedimento comum permite julgamento antecipado, ou seja, petição inicial, contestação e julgamento, abreviando a instrução.
Ora, é um procedimento mais rápido. É um procedimento comum mais rápido. Por quê? Pensado para situações em que a instrução é desnecessária. Então, o próprio legislador, ele modulou o procedimento comum com um caminho completo e um caminho que é completo também, mas é mais curto, porque ele termina antes da instrução, porque a instrução é dispensada. Então, o julgamento antecipado é um segundo, completa um segundo circuito. Um terceiro circuito é ainda mais rápido. É o circuito que termina com os casos de improcedência liminar do pedido. Quer dizer, petição inicial, sentença de mérito, sem defesa. Petição inicial, sentença. Nos casos em que o pedido for manifestamente improcedente, nas hipóteses do artigo 332 do CPC. Então tem um procedimento comum ainda mais rápido, ainda mais curto, ainda mais célere, ajustado a situações em que a demanda é absurda ou é manifestamente improcedente. E ainda há um quarto circuito importante, que é mais curto ainda, que é o circuito da tutela antecipada estabilizada, dos artigos 303 e 304 do CPC. Lá é o seguinte, eu peço uma tutela provisória, se o juiz der e o réu não impugnar, o processo acaba. Então veja, é mais rápido ainda, eu peço tutela provisória, se o juiz der e o réu não impugnar, o processo acaba. É um circuito ainda menor. E aí Paulo Mendes se pergunta, ora, num sistema em que o próprio procedimento comum é organizado de modo a apresentar 4 modelos de circuito, portanto, 4 caminhos até a decisão definitiva, que variam em extensão de acordo com o que está sendo pedido. Pô, você vai dizer que nosso procedimento é um procedimento inflexível? Toda vez que me perguntam assim, o nosso procedimento comum, ele é um procedimento lento. Eu fiz, qual o procedimento? A que procedimento comum você está se referindo? Porque o nosso não tem essa característica. A nossa legislação é uma legislação que criou um procedimento comum muito interessante. Quinto ponto. Quinta característica do procedimento comum no Brasil. A expressa previsão de julgamento antecipado parcial. Artigo 355 do Código. Ou 356 e 354, parágrafo único. 354, parágrafo único e 356. Expressa previsão de julgamento antecipado parcial. O que significa isso? Significa que há possibilidade de fragmentação da decisão de mérito, de decisões parciais. Decisões parciais, meus caros, eram uma característica de alguns procedimentos especiais, como prestação de contas, como demarcação e divisão de terras. Esses procedimentos especiais, eles se notabilizavam pelo fato de o juiz poder dar decisões parciais, fragmentar a solução do litígio. Isso era a marca dos procedimentos especiais. Agora está no procedimento comum. Ou seja, qualquer procedimento comum permite a fragmentação da decisão de mérito. E é por isso, quem assistiu a primeira live, que foi sobre processo estrutural, eu disse que o procedimento comum no Brasil pode servir aos processos estruturais também pelo fato de haver possibilidade de fragmentação das decisões de mérito e, portanto, divisão do processo estrutural em 2 fases. É previsão expressa, isso está dentro do procedimento comum. Aquilo que era uma especialidade de alguns procedimentos passou a ser uma trivialidade, passou a ser uma banalidade. Pois bem, alguém perguntou aqui se eu já vi estabilização. Sim, já vi. O professor Hermes Zanetti, que está assistindo, inclusive, tem um artigo publicado na Revista de Processo de 2018, em que ele relata uma experiência dele como membro do Ministério Público, em que ele ajuizou várias ações relacionadas a medicamento, em todas elas pedindo a tutela provisória, e em mais ou menos 80% ou 90% delas houve estabilização. O Zanetti, que estiver ainda assistindo aí, pode até mencionar. Pois bem, aí chegamos à sexta característica do nosso procedimento comum. Lá atrás, quando se falava em tutela diferenciada, se dizia que fazia necessidade de ter uma técnica de gestão de casos repetitivos. Isso é uma necessidade do procedimento comum. O professor Dierle, por exemplo, da PUC de Minas e da Federal de Minas, tem um texto sobre tutela diferenciada, e nesse texto sobre tutela diferenciada ele falava da necessidade de
criação de um modelo de gestão e julgamento de casos repetitivos. Ora, o nosso CPC tem. O nosso CPC tem julgamento de gestão e julgamento de casos repetitivos. É o caso do IRDR, é o caso dos recursos repetitivos. Então, aquilo que era requerido pela doutrina para aperfeiçoamento do procedimento comum foi incorporado na nossa legislação. Então é mais uma característica do nosso procedimento comum. Mas talvez o principal dispositivo que mostra essa transformação do procedimento comum, sejam dois. Seja o 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. Eu diria, inclusive, que foram esses dois dispositivos que me fizeram escrever esse livro, ou me motivaram a refletir sobre esse livro. O 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. O 327, parágrafo 2º, inclusive, é uma sugestão do professor Sica, da USP, Heitor Sica, durante a tramitação do CPC. Até me perguntaram aqui se eu fiz parte da elaboração do CPC. Eu fiquei 3 anos e meio no Congresso Nacional trabalhando no CPC. Na época da Câmara, eu fui o coordenador técnico dos juristas na Câmara dos Deputados. Eu e o professor Luiz Henrique Volpe Camargo. A gente coordenava esse recebimento de todas as sugestões. Enfim, uma das sugestões que a gente recebeu foi essa de Sica. Ao 327, parágrafo 2º, incorporamos essa sugestão. Até fizemos referência a isso no relatório final. E, em suma, o que dizem esses dois dispositivos? Dizem basicamente o seguinte. Depois vocês leem com calma, mas vamos entrar no espírito deles. Esses dispositivos autorizam que o procedimento comum possa ser alterado com a importação de técnicas processuais que estejam em procedimentos especiais. Vocês imaginam uma técnica, um prazo diferente, um tipo de tutela provisória diferente, específico, que só tem num procedimento especial, não está no procedimento comum. O 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único, eles revelam que o procedimento comum ele admite a importação de técnicas que estavam em outros procedimentos. Ou seja, o procedimento comum ele pode ser transformado. Ele está de um jeito que o legislador atribui, organiza, mas eu posso pegar técnicas que estão espalhadas na legislação, técnicas previstas para procedimentos especiais, e trazê-las para o procedimento comum e transformá-lo. Um exemplo, as ações possessórias, elas têm como técnica diferenciada a possibilidade de uma tutela provisória de evidência, sem urgência. A liminar possessória não precisa de urgência, é uma liminar de evidência. Essa é uma técnica diferenciada. Essa liminar possessória não está no procedimento comum. Ela é uma técnica das ações possessórias. Se eu quiser agora, eu posso entrar com uma ação possessória de rito comum, cumulado com a outra coisa, e trazer essa técnica da possessória para o procedimento comum. Ou seja, eu posso me valer do procedimento comum com as características que o procedimento especial tem. Então vocês imaginem o que isso significa. Significa que eu posso colocar dentro do procedimento comum aquilo que antes era uma coisa exclusiva do procedimento especial. Aquilo que a gente aprendeu a estudar, que o procedimento especial ele é obrigatório, o procedimento especial ele é exclusivo, na medida em que o que tiver de diferente ali só pode estar ali, naquele procedimento especial, é uma peculiaridade dele. Isso tudo não existe mais. Todas as peculiaridades dos procedimentos especiais podem agora transitar entre os procedimentos. Ou seja, as técnicas processuais diferenciadas, antes previstas apenas em procedimentos especiais, elas agora transitam entre os procedimentos e vão parar esse trânsito, elas vão estacionar
no procedimento que for mais adequado para elas. No nosso livro, esse livro que é o mote da aula de hoje, por uma norma de teoria dos procedimentos especiais, veja que o subtítulo é dos procedimentos às técnicas. Por que é dos procedimentos às técnicas? Não vamos nos preocupar em qual é o procedimento onde a técnica está. Vamos nos preocupar com a técnica. Por quê? Porque as técnicas diferenciadas, esses ajustes procedimentais, que são as técnicas, podem agora transitar livremente. Você pode sair de um procedimento especial para o procedimento comum. Pode sair do procedimento comum para o procedimento especial, mas isso sempre foi possível. Sempre foi possível tirar uma técnica do procedimento comum e exportar para os procedimentos especiais. Agora é o contrário. É de um procedimento especial para o procedimento comum. Isso não existia antes. O 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único, estabelecem uma via de mão e contramão. Nossa cabeça, a relação era do procedimento comum para os procedimentos especiais. O procedimento comum, ele ilumina os procedimentos especiais. E as técnicas do procedimento comuns podem se espalhar para os procedimentos especiais. Agora é mão dupla. Os procedimentos especiais também podem melhorar o procedimento comum. Podem trazer. E aí você vai ajustando o procedimento comum. Ou seja, que procedimento comum é esse? É único? Não, não é único. Na medida em que ele recebe aportes técnicos de outros procedimentos. E eu vou lá. Eu vou mais. É possível também o trânsito entre procedimentos especiais. As ações de família é um procedimento especial, está lá no código. A ação de alimentos também é um procedimento especial. São dois procedimentos especiais. Eu posso migrar técnicas entre esses dois procedimentos. Eu posso, numa ação de família, pedir alimentos, trazendo a tutela provisória de alimentos, que é uma técnica da ação de alimentos. Eu posso embutir no procedimento especial da ação de família. Então, as técnicas transitam livremente. E essa é a grande ideia desse livro. Por isso o subtítulo, dos procedimentos às técnicas. Ou seja, vamos nos ater às técnicas. Porque as técnicas aprimoram os procedimentos. Bom, que importa se é procedimento comum ou procedimento especial. Sobretudo agora que o procedimento comum tem essa potencialidade. Ainda, além dessas características todas do procedimento comum que eu mencionei, há outras duas características do sistema como um todo, e aí não é só do procedimento comum, mas do sistema como um todo, e portanto atinge o procedimento comum, que são dignas de nota. Duas. A primeira é a generalização da produção antecipada de prova. Quer dizer, eu posso pedir prova antecipada sem urgência. Não preciso mais alegar urgência. Se eu posso pedir prova antecipada sem urgência, artigo 381 do CPC, significa que o modelo de procedimento que era postulação, instrução e decisão, eu agora posso mexer com isso. Eu posso ter instrução antes da postulação. Quer dizer, eu posso pedir a prova antes de postular. Eu posso mexer, portanto, com as peças do procedimento. Isso serve para qualquer procedimento, não é só para o procedimento comum. Mas se serve para qualquer procedimento, se isso é uma transformação do sistema, afeta também o procedimento comum. Ou seja, o procedimento comum, hoje, ainda pode ser alterado pela produção antecipada de prova. Porque ela mexe com a ordem das coisas. Isso sem alegar urgência, o que é uma verdadeira revolução. E a outra característica geral que é digna de nota, são os negócios processuais. A partir do momento que o artigo 190 do CPC consagra ampla possibilidade de negociação processual, ou seja, as partes podem criar procedimentos, podem alterar procedimentos, elas podem mexer nos procedimentos legais, alterando as regras ou criando novos procedimentos. Percebam, procedimentos especiais podem ser criados por negócio. Ou seja, se agora eu posso criar o meu procedimento por negócio, mexendo o procedimento comum para tirar coisa dele ou para colocar coisa nele, o procedimento comum é totalmente adaptável pela vontade das partes, que podem tirar coisas do procedimento comum, como pode acrescentar coisas no procedimento comum, como pode criar um procedimento integralmente especial.
Não por acaso, negócios processuais é o tema da próxima live. Aqui eu já faço um aviso. Essa live de hoje encerra a primeira fase desse projeto, que é a primeira vez que eu faço lives, né? Então eu sou um amador nisso. Terminei a primeira fase hoje. Eu estou terminando a primeira fase hoje. A partir de segunda, eu vou começar uma segunda fase, uma fase com 5 lives agendadas. Vocês vão receber o calendário. A primeira é a segunda, que são lives comigo e com convidados meus. Então é Fred convida. Fred convida. Zanetti, que está assistindo, é um dos convidados. A quinta live vai ser com ele. Ainda em abril. A de segunda será com Cabral, Antônio do Passo Cabral. E será sobre negócios, que é um dos temas-chave do código, né? É um dos temas-chave do código. Então, se um sistema que permite ampla flexibilização do processo por negociação das partes, ampla, é um sistema que impede críticas no sentido de que os procedimentos são inflexíveis. Ora, ao contrário, eles são totalmente flexibilizados pela vontade das partes. Ou seja, além de eles poderem ser flexibilizados por aquelas cláusulas de flexibilização que eu mencionei há alguns minutos atrás, por aquelas regras de flexibilização que eu mencionei alguns minutos atrás, pelo simples fato de haver vários circuitos procedimentais, pelo fato de técnicas diferenciadas poderem ser importadas. Tudo isso já flexibilizava. Como se não bastasse, a flexibilização negocial. A flexibilização feita pelos negócios. E aí vem a pergunta, né? Que é uma pergunta que foi feita aqui e eu faria para encerrar a minha exposição. Que é o seguinte: e agora? Qual o futuro dos procedimentos especiais? Qual o futuro? Ao meu modo de ver, claramente o futuro é a de uma inversão do caminhar legislativo comparando com a minha época. Na minha época, lá atrás, a gente pensava nos procedimentos especiais como o destino. Então tem que ter mais procedimentos especiais, mais procedimentos especiais. Não, agora é o contrário. É cada vez mais reforçar o procedimento comum e cada vez ter menos procedimentos especiais. Então já é uma inversão. Segundo, os procedimentos especiais negociais, integralmente criados por negócios, vão continuar existindo com força. E é um caminho interessante. Procedimentos especiais concursais, falência, recuperação, esses são inevitáveis. O inventário. Porque eu diria para você que os concursos de credores, né, de titulares de direitos, esses processos concorrenciais, eles são inevitavelmente especiais, porque eles fogem completamente do padrão. O ajuste é tão grande que não dá para você chamar de padrão. Então é um caminho que me parece interessante. Também me parece que vai continuar existindo. Também vão continuar existindo, com adaptações, os tribunais de pequenas causas, os procedimentos para os tribunais de pequenas causas. Me parece que fazem ainda algum sentido, porque as pequenas causas não são apenas um procedimento especial, mas também são um ambiente judiciário especial. Então é também um ambiente judiciário especial. Então isso faz algum sentido, mas é inevitável que haja mudanças lá. Porque o procedimento comum hoje é muito bom e o procedimento dos juizados é um procedimento criado para um mundo sem internet. Veja que a lei de juizados é de 95. Então é um procedimento muito defasado. Muito defasado. Ele tem que ser aperfeiçoado para a realidade do século XXI. Mas eu acho que ainda tem um espaço para ele. Quanto ao processo estrutural, me parece que o nosso procedimento comum, ele serve ao processo estrutural, serve hoje, mas nada impede que se crie uma lei que dê diretrizes gerais para processos estruturais de um modo geral. Eu sou até favorável a essa lei. Nós temos apenas que saber como é que legislaria isso. Mas talvez a criação de um grande modelo, ainda que um grande procedimento comum de litígios estruturais, seria um procedimento comum de litígios estruturais, seria interessante, talvez fosse interessante, talvez valesse a pena. Então, meus caros, esse foi o objeto da aula, era isso que eu queria passar para vocês.
O livro é um livro que tem muito mais coisa do que isso, evidentemente, né? Porque ele apresenta toda a parte teórica. Eu vi aqui que Cabral acabou de entrar, ou já estava aí desde o início, enfim. Cabral, ele gosta muito desse livro. No início ele ficou um pouco bolado quando eu convidei ele para escrever, ele achava que não ia dar caldo. Depois ele viu, ficou entusiasmado. Hoje ele coloca esse livro como uma das grandes contribuições que ele deu. Ele mesmo já me disse isso. E eu coloco entre as minhas grandes contribuições, na minha autoavaliação, né? Claro que é uma autoavaliação, com todos os problemas que a autoavaliação traz. Mas eu acho que isso aqui é realmente uma grande contribuição nossa. E é um livro que agora começa a ser mais referido, assim, as pessoas começam a dialogar mais com a gente e dar rendimento, né? A tese de doutorado de Sofia Temer, que foi publicada e vai ser uma das convidadas nessa segunda leva de lives, depois vocês vão receber o calendário, ela, por exemplo, concretiza muitas ideias que estão aqui. Então era isso. A editora tem um e-mail, né, estudecomoFred@editorajuspodium.com.br. Podem mandar perguntas para esse e-mail, estudecomoFred, @editorajuspodium.com.br. Depois elas me mandam essas perguntas e eu respondo. Agradecer a todos vocês, né? E convidar já de antemão para segunda-feira a live Fred Convida, quer dizer, Estude com o Autor, Fred convidando, com o meu amigo Antônio do Passo Cabral, nessa segunda, sobre negócios processuais. Vocês sabem também que logo depois da live a editora faz essa promoção do livro da live, então vocês vão receber aí o card da editora. Para quem não tem esse livro, acessa e vê, porque é um livro que eu particularmente tenho muito orgulho. Se cuidem, fiquem em casa. A gente se vê, meus caros. Muitíssimo obrigado.